Shalom, bom dia, Deus abençoe grandemente seu dia, em nome de Jesus. Estamos aqui no Devocional, capítulo 9 do livro de Mateus. Vamos já para essa leitura, mas antes eu quero te convidar para nós darmos aquele bom dia especial ao nosso amigo Espírito Santo. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Bom dia, Espírito Santo de Deus, bom dia, querido amigo, amado de nossas almas, Rei dos reis, Príncipe da paz, Leão da tribo de Judá. Tu és, Senhor, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, o dono dos nossos dias. Nos rendemos a Ti, Senhor, que seja feita a Tua vontade em nossas vidas. Ministra-nos, Deus, a Tua palavra. Ensina-nos hoje, Pai, que possamos aprender, Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, capítulo 9, a gente está vendo aqui, Jesus já desceu do monte, já falou das bem-aventuranças, e agora a gente vai ver muitas obras, né? Jesus curando, expulsando demônios, curando pessoas e tantas coisas que Jesus fez. Capítulo 9, também está lá em Marcos e também está em Lucas, né? A gente sabe que os 4 primeiros livros do Novo Testamento é tipo uma biografia de Jesus, né? Aqui é Mateus, ele é muito prático. E ele fala do que ele viu, do que ele viveu, do que contaram pra ele também. Mas acho que 99 ou 100% das coisas ele viveu mesmo. Ele estava ali lado a lado porque ele era um dos 12 de Jesus. Inclusive nesse capítulo 9 a gente vai ver o chamado dele. Ele que era um auditor fiscal. Ele era tinha segurança quando essas pessoas têm segurança no trabalho. Como é que fala? Tipo concursado. Porque ele era um funcionário público federal. Imagina, ele tinha toda essa segurança de trabalho, mas ele ouviu o chamado de Jesus e seguiu. Bom, vamos lá, a gente fala quando chegar perto. Vamos lá, é porque eu já folhei aqui, já vi que tem o chamado de Mateus nesse capítulo 9. Entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para a sua cidade. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico, deitado em sua maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo, filho, seus pecados estão perdoados. Eita, quando Jesus fazia isso, os fariseus tremiam, né? Porque para eles, né, quem pode perdoar pecados é somente Deus. E o que Jesus fazia perdoando pecados, né? E essa história, eu acho que lá em Lucas deve contar com mais detalhes. Eu acho que é aquele que os amigos desceram o paralítico ali pelo teto. Eu acho essa história incrível demais, porque imagina você ter amigos assim, né? Que carregam você, que levam você, sobem a casa toda, um peso enorme, e depois descem, né? E tem que ser muito estratégico, porque eles estavam vendo onde Jesus estava na casa, para eles descerem ali onde Jesus estava, né? Eu acho que essa mesma história, que aqui está bem resumida. Aqui a gente vai enfatizar mais sobre os pecados perdoados, né? Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmo: este homem está blasfemando. Conhecendo Jesus os seus pensamentos, disse-lhes: por que vocês pensam maldosamente em seu coração? O que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, ele disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. E ele se levantou e foi. E vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus que dera tal autoridade aos homens. Imagina, sabe o que é mais importante para Jesus do que o cara ser paralítico? Aquilo não era nada para Jesus. O que mais deixava aquele ex-paralítico paralisado mesmo eram os seus pecados. Tanto que Jesus estava preocupado com isso. Eram muitos pecados, ele tinha muita culpa ali. E Jesus queria perdoar os pecados dele antes mesmo de curá-lo. E é isso que Jesus quer fazer comigo e com você. Sabe? Dizer para mim e para você: seus pecados estão perdoados. E foi para isso que Jesus veio. Foi por isso que ele morreu na cruz. Em Isaías 53 a gente sabe. Ele levou sobre si nossos pecados, nossa iniquidade, a doença e a enfermidade ali na cruz do Calvário. O sangue dele nos redime. O sangue dele transforma e muda tudo. O sangue dele nos limpa. Amém? Que assim seja, que a gente possa seguir em fé com os nossos pecados perdoados, né? O pecado lá no mar do esquecimento. Mas para que isso aconteça, lembra dos passos. A gente precisa identificar o pecado, reconhecer esse pecado, confessar esse pecado, né? E se arrepender genuinamente, nunca mais voltar a fazê-lo. Amém? Vamos seguir aqui, agora sim, é o chamado de Mateus.
Saindo Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Imagina só, Mateus, como eu falei, era um funcionário público. Ele era cobrador de impostos. Muitas pessoas não gostavam muito dos judeus que trabalhavam para os romanos. Inclusive, além de ele enriquecer, né, com esse salário romano, eles ainda cobravam a mais. Então eram pessoas como se fossem corruptos, políticos corruptos, né? E aqui Mateus era seguro do trabalho dele. Ele tinha toda a segurança de um funcionário público federal. Mas quando ele ouviu Jesus, ele foi muito prático. Ele simplesmente fez, ele simplesmente seguiu. E a gente não sabe, mas Mateus podia de repente estar orando antes, dizendo: Deus, essa vida para mim já não serve mais. Mesmo com toda a segurança financeira, ele queria mudança e de repente ele fez oração. Lembra, Mateus era judeu, ele tinha os ensinamentos de Deus no coração dele. Ele conhecia a palavra, o Torá, né? Ele conhecia muito bem a Bíblia. De repente ele já vinha fazendo essa oração e aí Deus dá a oportunidade e ele diz: Senhor, eu quero te seguir. E ele segue a Jesus. Ele não pensa duas vezes, ele não pede para ir na casa dele, ele não pede para se despedir de ninguém, ele simplesmente vai. Ele deixa o trabalho dele, a segurança financeira dele, tudo que ele tinha ali para seguir ao Mestre, ao Jesus. Imagina esse chamado. E é o chamado que Jesus faz para mim e para você hoje. Você está disposta? Está disposta a seguir o Senhor? Vamos seguir aqui, versículo 10. Estando Jesus em casa, foram comer com ele seus discípulos e muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come como publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto: desejo misericórdia e não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Isso aqui foi uma resposta de Jesus na lata, né? Porque ali eram muitos religiosos, eles eram muito cheios de palavra, do Torá, da religiosidade. Você sabe que a gente conhece os 10 mandamentos, mas essa semana eu ouvi falar que, na verdade, Deus deixou 630 mandamentos, né? Aquelas leis que a gente leu no Velho Testamento, eram muitas leis, eram muitas coisas ali. Eram os 630 mandamentos que Deus deixou. E eles eram muito apegados àquilo, mas faziam disso o seu Deus. E colocavam cargas pesadas. E aí Jesus deu na lata deles: olha, eu não vim para os que têm saúde, não. Eu vim para os doentes. Eu vim curar, eu vim libertar. E eles tinham uma lista de pessoas pecadoras. Não é que é parecida com o que a gente tem hoje, né? Quando a gente começa a julgar falando: fulano faz isso, é pecador, ciclano faz aquilo, é pecador. Eles também tinham essa lista e Jesus deu na cara, né? Ele vai se misturar, vai comer sim, sentar com publicanos e pecadores, sim. Vamos seguir aqui? Então os discípulos de João vieram perguntar-lhe: por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? E Jesus respondeu: como podem o convidado do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhe será tirado, então jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha, e se o fizer, a vasilha rebentará, o vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova, e ambos se conservam, né? Essa aqui foi outra resposta que Jesus deu, né? Jesus é muita autoridade, muita sabedoria, né? Conhecimento do alto, e é isso que a gente tem que pedir. Porque existem muitas perguntas das pessoas que questionam, né? E tem muitos memes que falam: e ainda diz que é crente. Ainda diz que é crente. E a gente precisa ter sabedoria para responder, né? Essa que a gente tanto ora e pede, né? Que vem do alto, revelação, discernimento espiritual. E tem horas também de a gente se calar, viu? Você lembra que quando Jesus estava sendo interrogado ali por Pilatos, por Herodes, né? Em muitos momentos ali ele se calou. A gente precisa ter a vontade de Deus em nossas vidas. Vamos seguir aqui, terminar esse capítulo 9. Falava ele ainda quando um dos dirigentes da sinagoga chegou, ajoelhou-se diante dele e disse: minha filha acaba de morrer. Vem e impõe a tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e foi com ele e também os seus discípulos. Nisso, essa ministração aqui a gente conhece bem, né? Nisso, uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia
chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto, pois dizia a si mesma: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Voltando-se Jesus e viu e disse: ânimo, filha, a sua fé te curou. E desde aquele instante a mulher ficou curada. E quando ele chegou à casa do dirigente da sinagoga e viu os flautistas e a multidão agitada, disse: saiam, a menina não está morta, mas dorme. E todos começaram a rir dele. E depois que a multidão se afastou, ele entrou e tomou a menina pela mão e ela se levantou. E a notícia deste acontecimento espalhou-se por toda aquela região. Você sabe que essa mesma história está no livro de Marcos, também de Lucas, e tem muito mais detalhes sobre aí. Imagina que o cara é um chefe da sinagoga, é um sacerdote, né? Então, assim, os fariseus deviam estar irritados, porque ele estava atrás de Jesus, mas ele já tinha ouvido falar de Jesus, ele sabia que Jesus podia fazer toda a diferença. A filha dele tinha acabado de morrer, ele não sabia o que fazer, e ele foi atrás do mestre, crendo que algo aconteceria, e aconteceu, né? E no meio do caminho tem algo, né? A mulher do fluxo de sangue que a gente conhece, ela 12 anos já tinha gastado o dinheiro dela todo com médicos, com tantos tratamentos, com tanta coisa, porque ela era hemorrágica. Ela tinha uma menstruação contínua. Imagina que essa mulher, por causa do sangue, ela fedia. Acho que ela nem fazia parte ali da comunidade, ela devia ficar do lado de fora, porque é considerada uma mulher impura, uma pessoa impura. Então provavelmente ela não tinha família, não tinha marido, porque não tem marido que aguente ficar 12 anos com uma mulher com fluxo de sangue. Então imagina que ela já era uma excluída da sociedade. Só que tem algo importante. Quantas vezes, eu quero te perguntar, você já ouviu falar de Jesus? Você já ouviu falar das obras de Deus? Quantas vezes? Eu acredito que muitas vezes. Eu, durante a minha vida toda, ouvi muitas vezes. Eu não sei quantas vezes essa mulher ouviu, mas foi o suficiente para ela acreditar que Jesus faria, que ela seria curada por Jesus, que Jesus faria algo sobrenatural na vida dela. E assim, a fé dela era tão grande que ela não conseguia chegar perto do mestre por causa da multidão. Todo mundo queria ficar perto de Jesus. Então ela era focada, ela se arrastejou ali e dizia: pelo menos se eu tocar no manto dele eu serei curada. Imagina o foco dessa mulher. E ela foi ali no meio da multidão, imagina que apertada, se comprimindo toda, e ela conseguiu. E para ela bastava isso, ela tocou na roupa dele, automaticamente veio o poder ali, ela sentiu o fluxo parando, ela sendo totalmente curada, a saúde dela restaurada depois de 12 anos sofrendo com isso. Jesus também percebeu que tinha saído o poder dele. Lá no livro de Lucas a gente vê mais detalhes dessa conversa, né? E ele dizendo: a sua fé te curou, vai em paz. E ela foi curada. Imagina, no meio do caminho, ele estava indo ressuscitar. Tá, ele chama, você lembra quando ele chega lá na casa desse sacerdote, né? Tá todo mundo já lá ali, já com caixão, já todo mundo já chorando a morte da menina, os flautistas, a multidão, os fofoqueiros, né? Os vizinhos ali, querendo saber o que aconteceu, querendo ver a menina. Pois sabe o que ele fez? Mandou todo mundo sair. Sabe por quê? Porque tinha incredulidade naquele lugar. E muitas vezes, em situações que a gente passa, a gente precisa tirar essa incredulidade. Muitas vezes são pessoas. E começa a injetar fé, injetar ânimo. Jesus tirou todo mundo ali. Deixou só o pai, a mãe da menina e os 3 discípulos mais chegados dele. E ali ele disse: Tabita, comi, que a menina levante-se. Ele deu uma voz de comando, ele deu ordem. Você sabe que eu e você temos poder e autoridade para isso? Porque ele nos deu poder e autoridade para curar enfermos, para expulsar demônios, para ressuscitar mortos. Sim, é possível hoje ainda isso acontecer. E foi o que aconteceu. Ela se levantou, ela estava fraca, ele mandou ter comida. Lá em Lucas a gente vê com mais detalhes. Mas o que a gente vê aqui? Um sacerdote desesperado. A ressurreição de uma menina, a cura da mulher do fluxo de sangue. E esse capítulo 9 não acabou. Ainda tem a cura de 2 cegos e de um mudo. Ainda tem os poucos trabalhadores, porque Jesus não podia fazer isso sozinho. Você lembra que muitas vezes ele dizia assim: olha, vá, mas não conte pra ninguém. É porque se ele se contasse, esse negócio se espalhasse, Jesus não ia conseguir nem mais comer, nem tomar café da manhã, nem fazer número 1, número 2, porque era uma multidão. E aí que ele fala dos poucos trabalhadores, que a seara é muito grande. Sabe o que ele está falando? Eu e você precisamos nos levantar. Eu e você precisamos tomar esse poder e autoridade que ele nos deu, assumir isso e começar a fazer a obra. Servir ao Senhor. Chega! Que tal
nesse novo ano, começar a servir, ser esse trabalhador que não olha para trás, vai para a seara, encara. Em nome de Jesus, vamos finalizar que já está muito grande esse áudio. Então, esse vídeo, né? Versículo 27. Saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E entrando ele em casa, os cegos se aproximaram e ele lhes perguntou: Vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? E eles responderam: Sim, Senhor. O que Jesus estava perguntando aqui? Sobre a minha fé e a sua fé. Realmente você quer isso, Érica? E você crê que isso pode acontecer? Pois é Jesus te perguntando. Será que você sabe o que você quer? Versículo 29. E ele, tocando nos olhos deles, disse: Que lhes seja feito segundo a fé que vocês têm. Olha só, tem uma coisa, né, de ser segundo a nossa fé. Então, será que você está crendo o suficiente para ver a glória de Deus? Cadê? Segundo a fé que vocês têm. E a visão deles foi restaurada. Então Jesus os advertiu severamente: Cuidem para que ninguém saiba disso. Eles, porém, saíram e espalharam a notícia por toda aquela região. Difícil, né? Você ter um milagre de Deus ali e ficar calado. O que você mais quer é contar, né? Versículo 32. Enquanto eles se retiravam, foi levado a Jesus um homem endemoniado que não podia falar. E quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. E a multidão ficou admirada e disse: Nunca se viu nada parecido em Israel. Mas os fariseus diziam: É pelo príncipe dos demônios que ele expulsa demônios. Cuidado, viu? Você ficar atribuindo coisas que Deus faz, dando para o diabo. Porque foram isso que os fariseus disseram, né? Que a obra era do diabo. Que quem estava fazendo isso eram demônios. Então que você tenha discernimento para discernir o que vem de Deus, o que é de Deus e o que o Senhor faz na sua vida, em nome de Jesus. Não vou poder comentar muito, o vídeo está muito grande, mas vamos aqui, versículo 35, a gente já finaliza. Jesus ia passando por todas as cidades, povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. E ao ver as multidões, teve compaixão delas. Hashtag fica a dica, é isso que eu e você precisamos, ter compaixão. Se você não tem, ore ao Senhor, Espírito Santo me ajuda, traz compaixão no meu coração, que eu ame as pessoas. E eu quero te contar um segredo aqui, essa foi minha oração durante anos, porque parecia que eu não me importava com ninguém. E eu tinha que pedir ajuda ao Espírito Santo. Cadê? Ele tinha compaixão, né? Delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse a seus discípulos: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Envia, Senhor, em nome de Jesus, pessoas que possam falar do teu reino, fazer a tua vontade, te ouvir, te obedecer, Pai, que sejamos uma delas, em nome de Jesus, amém?